Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Amém, Jesus. Por podermos estar, Senhor, aqui na Tua presença uma vez mais, ao redor da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer isso, Senhor, ao redor da nossa família. Isso é tão bom, Senhor. Eu lhe peço a Tua bênção. Peço que os nossos ouvidos, Senhor, estejam preparados, Senhor, para ouvir a Tua voz e que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas. Então, a vida da doutora Edmeia, uma vez mais nas Tuas mãos. E a usa, Senhor, com poder e com liberdade, Senhor, no nosso meio. É o que nós pedimos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Seja muito bem-vinda, doutora Edmeia. Estamos com saudades Muito obrigada, da senhora, pastor. Que Deus nos abençoe aqui. Hoje nós vamos... Graça e paz, irmãos. Hoje começamos a penúltima reunião em Eclesiastes. Vamos fazer hoje os versículos, primeiro capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, não é? Vamos ler. Eu acho muito ler até o versículo 20, mas eu acho que eu vou ler todo, porque são só 20 versículos, e depois nós vamos estudar. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em lugar em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E que lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa, tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no seu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém. Aqui nós temos o versículo 1. Qual a mosca morta
faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Olha, você que está me ouvindo, se você nunca ponderou nas características de um tolo, você verá a resposta neste capítulo 10 de Eclesiastes. Porque, tanto aqui quanto em Provérbios, o pregador fala muito sobre tolice e não hesita em chamar de tolas a certas pessoas. Mas, quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 22, nós vemos Jesus Cristo nos advertindo a não chamar alguém de tolo. Lá está escrito assim: e quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso é uma palavra que as pessoas sempre me perguntam, todas as vezes que eu prego em Eclesiastes 10. Quando Jesus fala essa palavra aqui, ele estava usando um termo especial, que significa pessoa indigna. E quem chamar seu irmão de pessoa indigna estará sujeito ao inferno de fogo. Nós vemos uma pessoa pode fazer bobagens, mas isso não significa que ela é menos digna ou que não vale nada. É isso aí que a gente toma aqui essa palavra tola. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O grande caso é que, às vezes, nós nos sentimos superiores. E quantas vezes nós fazemos distinção entre pecado e pecado? Existem atitudes de pessoas que nos chocam. Nós estamos agora aqui no Rio de Janeiro, no momento, numa comoção que não é nem estadual, é nacional, por causa de um garoto de 4 anos que foi morto dentro de casa, onde estavam só a mãe com o namorado dela, namorido, como chamam hoje. O garoto já chegou morto no hospital, aparece a foto da mãe no elevador com o menino morto no colo, mas é tanta confusão nisso. E as pessoas agora estão dizendo que esse casal é um casal de monstros. Não, eles são um casal de pessoas. Eles cometeram um crime, como costumamos dizer, hediondo, mas não significa que o pecado deles diante de Deus é pior do que qualquer outro pecado. Então, esse momento aqui, isso nos choca por demais. Mas quem mente está do mesmo jeito. Quem engana, quem adultera, quem rouba, tudo a mesma coisa. Mas nós costumamos, mesmo na igreja, fazer pecados maiores, pecados menores, pecados piores, pecados melhores, pecadinhos, pecadões. Não é isso. Uma pessoa, como eu disse, pode fazer bobagens, mas isso não significa que ela é menos digna do que eu. Não é? Uma vez eu li uma história sobre um velho mestre. Ele teria que ser operado e o médico veio examiná-lo antes de que ele fosse levado para o centro cirúrgico. O médico, falando para o colega, para o outro médico, numa linguagem que pensou
que aquele mestre ali não entenderia, disse assim: bem, vamos começar hoje com este aqui, que não tem muita importância. E o mestre, então, disse para ele: você acha que alguém feito à imagem e semelhança de Deus não tem importância? Meus irmãos, a aparência, as pessoas são levadas a julgar pela aparência. Então, às vezes, nós achamos que a pessoa tem valor pela sua aparência. No Antigo Testamento, a palavra tolo se refere a alguém que ignora os princípios nos quais a vida deve ser construída. Esse é um tolo. É como construir uma escada para subir com degraus falsos. Chega uma hora que você cai no meio da subida. De acordo com esse primeiro versículo aqui de Eclesiastes 10, até uma coisa tão pequena quanto uma mosca pode causar considerável dano à sabedoria. Como uma laranja podre que causa dano às outras, Deus não aceita bobagens. Ele aqui está falando de coisas pequenas, porque, olha, meus irmãos, as coisas pequenas, elas têm o seu valor na hora certa. Né? Tem um hino tradicional na igreja anglicana que diz: all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Todas as coisas pequenas e grandes foi Deus que fez. Nós precisamos saber, Deus mostra isso para Jó. Existe um filme muito famoso, Titanic, ou Titanic, ou Titanic, eu não sei, é o mesmo, em que você vê aquela suntuosidade tremenda, tremenda, tremenda. O tempo todo, o navio teve a festa, concerto, o grande jantar, tudo mais. Na hora que o navio deu problema, que encontrou com o iceberg, todo mundo queria saber onde estava o capitão para saber o quê. Até aquela hora, o capitão, para eles, não era uma pessoa importante. A importância era o brilho do jantar, a música, a riqueza, as roupas. O capitão, ninguém falava dele. Mas, na hora que o navio estava indo a pique, todo mundo reconheceu que a vida deles dependia de um capitão. Não é? Logo, todo mundo queria saber do capitão. Tem um outro momento ali, naquele filme, que, para mim, é muito importante. Naquela hora em que existia ali no cofre do navio o diamante mais caro do mundo. E a moça, que era noiva, sabia que o diamante estava lá. E havia muito dinheiro. E quando ela desce a escada, a água já tinha tomado boa parte daquele lugar. Então, ela viu boiando na água quantidade grande de libras esterlinas, muito dinheiro. Ela não era uma moça rica. O noivo é que era rico. Ela olhou aquilo, ficou maravilhada. Ela parou. Ela viu aquele dinheiro todo. Ela olhou para o cofre e sabia o diamante está lá. Olhou de novo para a água e viu que no meio de todas aquelas notas de libras tinha uma laranja boiando. Ela foi, deixou de lado o diamante, deixou de lado todas as notas de libras, pegou a laranja.
Era a hora da laranja. Era a hora em que só a laranja podia fazer alguma coisa para ela, porque todo aquele dinheiro não ia ajudá-la, não é? Nas ondas do mar, mas a laranja podia trazer um pouco de alento para a sede dela. Então, nós precisamos considerar as coisas pequenas, porque Deus criou tanto as pequenas quanto as grandes. E, às vezes, nós somos levados a considerar que só as coisas grandes têm valor. Deus criou todas as coisas. Quantas pessoas você conhece cuja reputação foi danificada por um simples ato falho? Um só. Uma coisa tão pequena, precisamos andar com cuidado. Do versículo 2 ao versículo 7, o pregador focaliza duas características do tolo. E lá no versículo 6, a Bíblia diz assim: o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Quer dizer, isso daqui é uma inversão muito grande. Ele começa dizendo que os sábios vão para a direita e os tolos para a esquerda. Isso quer dizer que o sábio anda na direção certa. Se você olhar um tolo enquanto ele anda, sua estupidez não pode estar escondida, porque ele não tem senso. Todos podem notar. Nós podemos ver quando uma pessoa aparece. Às vezes você vê uma pessoa que se enfeitou tanto, ela não tem noção de beleza. Ela diz: essa calça é bonita, essa blusa é bonita, essa bolsa é bonita, esse batom é bonito, esse laser, e ela vai botando tudo. Bem, cada um é bonito, mas será que aquilo dá certo com a figura dela? Por isso que você vê aí pessoas que se vestem para realçar o seu tipo físico, que não é uma beleza. Porque todo mundo vê que é tola, mas aí então vem a falsidade humana que diz: você está linda. Quando a pessoa vira de costas, olha só. Não é? Então, é que o tolo, o caminho dele é fazendo tolices. Ele não tem senso, sabedoria. Não tem sabedoria. Isso a gente vê muito na igreja. Aqui tem uma turma que nós chamamos de vovó piriguete. São mulheres de idade que resolveram que elas têm que acompanhar a moda da juventude. Elas não têm um senso, uma sabedoria para saberem que uma mulher tem que se vestir de acordo com a sua idade e também de acordo com o corpo que tem. Outra característica do tolo é que ele não pode controlar a sua fúria, a sua ira. A gente não ouve as pessoas dizerem: a carne é fraca, né? Eu tenho pavio curto. Não, é tolice, para não dizer burrice, porque uma vez que as palavras saíram, você vai dar conta delas enquanto você viver. No versículo 4, está escrito assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo serena acalma grandes ofensas. É muito fácil as pessoas dizerem: desculpa, mas a carne é fraca, eu tenho pavio curto. Ele só não sabe dizer: eu não me controlo.
Quando é uma das coisas que a gente sempre quer ensinar para os nossos filhos, é sobre essa questão de quando falar na hora certa. Um tolo abre mão do seu emprego no ímpeto de mau temperamento, mas o sábio se contém calmo. Eu costumo dizer, engula sapo, engula o brejo todo, mas não tome decisões precipitadas. Ah, mas eu não aguentei. Tolice. Tem que aprender a refrear o seu temperamento. Não é? Quantas pessoas que estão me ouvindo podem lembrar de situações que poderiam ter sido evitadas se houvesse a sabedoria em suas vidas? Quantos prejuízos você poderia ter evitado na sua vida? Falou demais. Falou demais. Falou a coisa certa na hora errada ou a coisa errada na hora certa. Tomou uma atitude errada. Esqueceu que entregou sua vida a Jesus Cristo e vai fazendo as coisas sem perguntar para ele. Não é? Agora, o pregador identifica que todos nós vemos de vez em quando colocar uma pessoa tola e incompetente no lugar de autoridade sobre pessoas sábias. Dá uma confusão. Você bota lá um tolo dirigindo. Uma das, digamos assim, não é maldição, mas da má colheita do pecado de Israel, por boca do profeta Amós, teu rei será menino. Quer dizer, tu serás governado por alguém que é imaturo. Não serve? Você viu o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? O prefeito e o governador fazendo festa num restaurante caríssimo lá, a festa dos guardanapos, né? E o povo aqui sem hospital, sem escola, sem estrada, sem nada. Veio a pandemia, cadê? Então, quando nós temos governantes que não são sábios, nós aqui embaixo vamos sofrer. E ele diz, ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. É isso aí. Você viu aqui, isso aconteceu no Brasil, pessoas que não entendiam nada de engenharia de petróleo estavam sentados ocupando lugares na Petrobras. Não é? Põe lá, tem que ter esse emprego, tem que ocupar esse lugar, não entende nada do que está fazendo. Ele diz que isso é um mal. A mensagem, uma boa tradução da Bíblia, em inglês, traduz esse versículo assim, o versículo 6. A imaturidade no lugar de proeminência, enquanto a maturidade se assenta no banco de trás. Você deve ter essa Bíblia, The Message, ou a mensagem em português, para quem está no Brasil, de Eugene Peterson. Então, é isso. É a imaturidade entronizada, enquanto a maturidade está recebendo ordem. É tão difícil. Isso dá um problema sério, isso dá uma fofocada dentro da igreja,
quando você bota uma pessoa sem o dom específico. Por exemplo, você bota uma pessoa para liderar o grupo de mulheres, a mulher que está na liderança não tem nenhum dom de liderança. Mas ela está naquele lugar porque ela é a mãe do pastor, ela é a cunhada do pastor, ela é a esposa do pastor. Quem disse que porque ela é a esposa, a parente do pastor, ela pode ocupar aquele cargo? Se ela não tem aquele dom, ela vai sofrer, vai ter uma fofoca muito grande, porque aqui embaixo, quem tem o dom vai ficar vendo os defeitos dela. Então, é uma confusão muito grande. Tem dons variados na igreja. O papel da liderança é descobrir esses dons e botar cada um para trabalhar dentro do seu chamado, no corpo. É triste ver que, mesmo assim, isso acontece na igreja até hoje. Como seria bom se os tolos pudessem sempre estar no lugar deles, não é? Quando nós olhamos os versículos de 8 a 11, nós começamos aqui uma sessão de atividades que podem ser identificadas como perigosíssimas. Abrir uma cova, romper o muro, arrancar pedras, rachar lenha, usar martelo embotado, cobra que é usada em encantamento, etc, etc, etc. Em tudo isso, o pregador nos adverte o cuidado para não sairmos feridos, porque o tolo não vê além do seu nariz. Eles só enxergam o que querem ver, caminham cegamente, não enxergam o perigo. Ele abre uma cova para outros caírem e ele é quem cai. Como é que eu vou abrir uma cova no caminho? Mas eu já passei, agora eu abro uma cova. Você não vai voltar. A cova está aberta, não é só para os outros. Você teve o trabalho de abrir, mas é você que vai cair lá. É como aquele Ramã, lá no livro de Esther, que botou a forca para Mordecai e ele foi enforcado na forca que ele construiu. Isso é o purim, é a sorte ao contrário. É isso que ele está fazendo aqui. Ele, o tolo, vara um muro para não dar a volta. Ele vara o muro para não dar a volta. Mas acontece que ele vai adiante deixando o dano do muro danificado e então é picado de cobra. Porque aqui significa as consequências dos nossos atos. Não é? O muro era um impedimento para que animais não entrassem, a cobra não entrasse. Mas ele não pensou nas consequências. Ele abre o muro para não ter que dar a volta. O muro está aberto, entra a cobra, entra o escorpião, entra tudo. E aí ele vai ser picado pela cobra. Se ele não tiver... Para que era o muro? Muro é limite, muro é impedimento, muro é separação. Ele não imaginou. Alguém botou esse muro aqui, construiu por alguma razão. Não é? Ele quebra pedras sem tomar precauções. Tem um ditado popular aqui no Brasil: quem com muitas pedras bole, uma lhe vem à cabeça. Não sei se você já quebrou pedra, mas sempre tem uma que salta na sua direção. E ele diz: corta madeira sem tomar cuidado e o acidente acontece. Usa o machado sem corte e assim ele emprega um esforço terrível
quando era melhor ele ter amolado, afiado o machado para cortar a madeira. Ele pega na cobra antes dela estar encantada. Você entende isso? Tem por aí, principalmente pelo Oriente, pessoas que fazem isso. Eles encantam a cobra com a flauta e depois que a cobra está com a atenção dela toda voltada para ele, ele pode pegar. Mas se ele pegar na cobra sem que ela esteja encantada, ela vai picar. Então, isso que está dizendo é fazer as coisas prematuramente. É tomar um fruto da árvore sem que ele esteja maduro. É fazer as coisas antes da hora certa de fazer. Não é? Isso tudo porque não há sabedoria. Aí nós vemos no versículo 12 a 15, o versículo 13 está escrito assim: as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Aí vem uma pergunta: o que projetou mais dano na história da humanidade? Se você olhar toda a história da humanidade, o que foi que projetou mais dano? A língua. No início dessa sessão, aqui de 12 até 15, o pregador nos convida a examinar a nossa língua. Essa pequena parte do corpo que incendeia palavras, relações e estraga muita coisa. Enquanto as palavras do sábio são graciosas, cheias de favor, as do tolo devoram, porque ele abre a boca, ele não quer saber o que ele está dizendo. Existem pessoas assim. Nós não respeitam, eles acham que eles podem levantar a voz, dizer o que quer, depois vai embora. Eles vomitaram e deixaram o vômito. Eu sempre digo, cuidado com o que você deixa no seu caminho, porque você pode deixar manchas, mas como filhos de Deus, nós precisamos deixar marcas. Não é? O que mais sofre na vida não é o ofendido, mas o ofensor. Porque depois ele olha e ele vê o dano que causou, o ridículo que ele fez e o que as pessoas agora pensam a respeito dele. Essa palavra aqui, devorar, no versículo 12, é muito forte. Significa ser engolido, ser tragado. Nós precisamos distinguir pessoas ingênuas de pessoa boba ou de pessoa tola. Porque tem pessoas que são ingênuas. Não adianta aconselhar o tolo, mas é bom aconselhar quem deseja mudança, como está escrito aqui no versículo 14. Tem pessoas que não adianta você falar. Ele vai continuar a fazer, ele está se danando todinho, você está falando, ele vai porque ele gosta, ainda diz assim, eu sou assim. Isso é, para não dizer burrice, é tolice, é o tolo. Ele vai fazer aquilo que satisfaz a ele, mesmo sabendo que traz prejuízo. É essa pessoa que não precisa, você não precisa aconselhar. Porque ele não tem massa cinzenta para mudar. É perda de tempo. Nós não vemos Jesus repetindo muito as coisas. Nós temos mania de ficar repetindo. Eu tenho mudado um pouco a minha atitude. É perda de tempo. Você está jogando pérolas aos porcos. A pessoa não muda. Você trabalha.
Lembra daquele jovem rico que Jesus encontrou? Jesus disse para ele, vai, vende, dá e volta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem para me seguir. Jesus não foi lá dizer, já vendeu? Não. Você já sabe o que tem que fazer, faça. Não é? Olha, então, nós vemos, no versículo 14, está escrito, e quem lhe manifestará o que virá depois dele? Quais são as consequências dos atos dele que ele vai deixar? Quais as consequências? São pessoas que não fazem pergunta. Não se perguntam. Será que a minha atitude está certa? O que é que eu estou fazendo? Por que não entendeu que se Jesus Cristo é o Senhor dela, é o dono, é o proprietário, essa pessoa tem que perguntar a Jesus. Eles não têm certeza de nada. O tolo, ele vive como fosse assim nas ondas do mar. Eles vão sendo levados por qualquer vento. Olha, nós vemos aqui no versículo 15 que o tolo tem exaustão na sua própria incompetência. E isso não é problema de inteligência, é estupidez. Ele chega a uma incompetência tão grande que ele não sabe mais o que fazer dentro da sua própria incompetência, não é? O tolo está sempre estudando e aprendendo, mas ele não muda. Não muda. Porque é estulto. Ele aprende e sabe como deve ser feito, mas na hora de fazer, ele faz do jeito dele. Não é? Do versículo 16 a 20, nós vemos a situação de uma terra cujo rei, cujo governante é uma criança, quer dizer, é imaturo, tem alguma sabedoria no trono? Não, a sabedoria nem passa perto do trono, não é? Nós vemos lá em Isaías 3, de 1 a 5, se você depois olhar, Deus diz que se Judá não ouvisse suas palavras, meninos se tornariam seus oficiais e crianças governariam o povo. Quando a nação é governada por alguém imaturo, o caos vai chegar. É isso que ele está dizendo. Tem que haver maturidade. Às vezes, não prestamos atenção. Achamos bonito um ridículo de uma pessoa idosa parecer criança. Olha, se você tem 70 anos e você se comporta como se tivesse 30, é ridículo, viu? É ridículo. As pessoas só não vão dizer isso para você, mas vão dizer pelas suas costas. Você pode ter 80 anos e não aparentar no seu corpo, mas você tem 80 anos. É isso que ele está dizendo. A pessoa se comporta porque ela quer ser jovem. Você não vai ser mais jovem. Você é uma pessoa madura, você é uma pessoa experiente, você angariou, tem uma bagagem toda de conhecimento, de vida, de experiência para ajudar os jovens. Quando João ele
ele descreve a sala do trono, ele vai descrevendo e diz que em volta do trono do Deus eterno, todo-poderoso, criador de todos os confins, existem 24 outros tronos, ocupados por anciãos. Anciãos. O que significa isso? Que Deus, que não precisa de conselho, é cercado de um conselho de anciãos, não de jovens. E esses anciãos, eles se curvam e eles colocam diante do Eterno as suas coroas. Nós, às vezes, queremos fazer coisas tão falsas. A pessoa que tem mais idade, e Paulo nos aconselha, as mulheres que têm mais idade, as viúvas, fiquem no seu lugar, ajudem as mais novas. Por quê? Porque nós supomos que uma pessoa de mais idade tenha mais sabedoria, conhecimento, experiência de vida, já errou muito, já viu as coisas. Mas não, elas querem fazer as coisas que os jovens estão fazendo. Tem velha aí se tatuando, você quer saber, dentro da igreja. Achou bonitinho. Outro dia, uma senhora de idade veio para mim e disse: irmã, eu fiz uma tatuagenzinha no umbigo. Eu olhei para ela, eu me senti tão devastada, eu fiquei com tanta vergonha daquilo. A senhora não gostou, eu disse: eu não tenho nada a ver com o seu umbigo nem o seu dinheiro. Só isso, minha filha. Tem nada a ver com isso. Você pensa o que é isso? Talvez viu a neta fazer, né? No versículo 18, nós vemos novamente características do tolo: a preguiça, o descuido da casa, e põe a sua confiança no dinheiro, que não vai resolver tudo. Enquanto que o sábio compreende que o dinheiro ajuda, mas o viver com responsabilidade é a resposta certa. Não é? Mais uma vez, a língua, no versículo 20. Assim, tome cuidado ao que você diz, e um tolo, olha, cuidado com o que você diz para qualquer pessoa, mas tome toda a atenção ao que você diz a um tolo, ou o que você diz a respeito do tolo, porque ele vem sobre você sem entender nada, ele faz um dano ainda maior. Então, é melhor se calar. Diante de um tolo, a melhor coisa que você tem para fazer é se calar. Agora vamos ver o capítulo 11. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Eu tenho ouvido muita pregação, não é muita pregação, pessoas citarem esse versículo. Aqui, nós somos aconselhados a sermos generosos, abundantes, entusiásticos no dar, no abrir a mão. Não é dar só o dinheiro, é dar-se a si mesmo no versículo 10. No versículo 2, é dar sem medida, abundantemente,
é sempre transbordar, é ir além daquilo que lhe é obrigado. O versículo 3 e 4. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Aqui, nós somos aconselhados a não tentarmos mudar aquilo que é imutável. Nuvens cheias derramam chuva, não é? A árvore cai e fica. Pronto, caiu, está lá, não adianta tentar levantar uma árvore. E seja criativo naquilo que for possível. Não fique derrotado por uma situação, chorando a situação pronta. Seja criativo. Versículos 5 e 6 está escrito assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas essas coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isso aqui nos mostra que existem coisas que nós não podemos entender. Eu sei que uma vaca preta come grama verde e produz leite branco, lógico, não é? Não entendo isso, mas gosto de leite. A vaca é preta, ela come grama verde e o leite dela é branco. Isso, para mim, é interessante. Não importa qual a cor da vaca, importa a cor do leite, a produção. Não compreendemos as obras de Deus, mas cremos nele. Deus faz coisas fora do comum, que me inebriam às vezes. Eu fico pensando numa jabuticabeira cheia de fruto no tronco dela. Que coisa diferente, que coisa estranha. E assim, às vezes, eu fico pensando, eu me prendo pensando em árvores e a produção dessas árvores. Às vezes, eu sempre acho que ali tem um produto de Deus. Deve ter alguma fonte de alguma coisa ali que ainda não foi descoberta. No versículo 6, semeia pela manhã a tua semente. Aqui o pregador não nos aconselha a trabalhar sem cessar. Ele nos aconselha a termos os benefícios de outras aplicações além do trabalho. Há pessoas que terminam um dia de trabalho e colocam uma placa na porta da casa. Não perturbe. Né? Não perturbe. Depois do dia de trabalho, deve haver algo interessante para fazer ou nós estamos errados. Tem pessoas que não cessam de trabalhar, caem exaustos para dormir. Outros limitam o seu dia de trabalho. Eu trabalho 8 horas com uma vaga no meio para descansar. Ninguém toca no meu horário, é direito meu. Tem pessoas que são absolutamente sérias a respeito disso e elas se gabam, elas acham que ser assim é ser organizado. Deixa eu dizer para você, normalmente são pessoas chatas.
Nós precisamos saber que nem todos os dias é dia de sol. Tem dias que são dias de chuva. Não muda? Muda, então faça, cumpra os seus deveres, mas seja maleável consigo mesmo. Seja maleável consigo mesmo. Não é? Nós vemos que no versículo 7 a 9, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Doce é a luz. Sabemos que Deus é luz e nele não há treva alguma. Mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, é bom lembrar da luz da presença de Deus com gratidão pelo que passou. Nós esquecemos de coisas importantes. Uma vez eu estava nós estávamos em algum retiro e foi feito uma oficina lá, em que a moça muito boa, que estava dirigindo a oficina, ela passou um lenço para todo mundo e uma moça amarrava o lenço no olho da outra e assim por diante. Então, digamos que eram umas 20 pessoas, 10 ficaram com a venda nos olhos e 10 sem a venda. Então, hoje o nosso trabalho vocês vão ser dirigidos, porque vocês não vão ver nada. Teriam que almoçar, meus irmãos, com aquela venda nos olhos. Almoçar com aquela venda. Não foi, desculpe, não foi almoçar, foi lanchar de tarde, no coffee break, com aquela venda nos olhos. Foi tão difícil para a pessoa que não enxergava e foi difícil para quem estava dirigindo. Está vendo? Porque até no banheiro elas precisavam quem levasse. Então, aquilo dali foi apenas um exemplo para que a pessoa veja a importância dos seus olhos. Nós amanhecemos de manhã, luz do sol, nós olhamos e dizemos que dia horrível, mas você está enxergando. Aqui está horrível, mas você está enxergando. A luz e o fato de você enxergar possibilita você a distinguir todas as coisas. Não importa se o dia está como você quer ou como você gosta, ou não está como você gostaria que tivesse. Mas uma coisa é certa, é um dia novo, a Bíblia lhe assegura de que as misericórdias de Deus se renovam sobre cada um de nós a cada manhã. E foi Deus que fez a luz. Não é? É bom lembrarmos que nós estamos cercados da presença da luz de Deus com gratidão. O pregador aqui quer nos ensinar que nós devemos nos alegrar agora, não depois, porque este exato momento é Deus que está lhe dando. Deus podia ter me levado a 5 minutos antes, não me daria este momento. Hoje eu estava conversando com uma moça que disse para mim, ela ligou para mim porque o primo morreu, Covid. E ela me disse uma coisa muito interessante. Pois é, né, irmã, eu estava pensando. Ele tem 32 anos, sadio de tudo. Deixa 2 filhos pequenos. Eu estava agradecendo a Deus que a senhora teve Covid 2 vezes, não foi nem para o hospital. Eu disse, muito obrigada. Ela é uma pessoa amabilíssima, mas ela fez uma comparação. Está aí o meu primo, coitado, tão jovem, morreu. Mãe de Meia, que é velha, podia ter morrido, não foi, entende? Ela não quer que eu morra,
Mas ela, na hora, fez a comparação. Não é? Então, mais um motivo para eu agradecer a Deus que eu ainda estou aqui. Quantas vezes, no versículos 9 e 10, eu vou ler: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ai, ai, ai. Às vezes nos esquecemos disso. Quantas vezes nos esquecemos disso? O pregador está terminando aqui o capítulo 11, se dirigindo aos jovens. Veja bem, que se alegrem dia após dia na sua mocidade, porque antes que você perceba, chega a vida adulta com todos as suas incumbências e responsabilidades. Se você olhar para a sua vida, você que me ouve, seu filho nunca me perguntou se você tinha pago a conta da luz, ou se você pagou o aluguel, o mortgage, seja lá o que for. Ele sabe que está tudo pronto para ele. Ainda reclama. Isso é a atitude de quem tem pai. Ele não precisa se preocupar, ele tem pai. Ele tem mãe, ele tem quem supra as suas necessidades. Aqui ele está dizendo que é para o jovem abraçar esse período da vida como uma dádiva de Deus. Porque isso daí também é passageiro. Não é? Tem uma música que diz que a primavera ela vai, mas ela volta. Mas a juventude, ela vai e não volta mais. Não é? Então, quando nós lemos os conselhos lá do capítulo 9, é sério pensar. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas, porque é uma dádiva. A força, a alegria da juventude é uma dádiva de Deus. O que a Bíblia aqui está aconselhando é: relaxe e tenha em super tempo a todas as coisas que lhe vêm à frente, mas com responsabilidade. Enquanto você é jovem, há muitos estímulos e impulsos que apelam para os seus olhos, para os seus desejos. Muito cuidado. Eu costumo dizer, cuidado com os hormônios, porque eles não são convertidos. Você é que tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder para ser Senhor sobre eles. Siga, mas não esqueça que haverá o dia da contabilidade. Vai ter o dia de você prestar conta o que foi que você fez com a força da sua juventude. O que você fez? O que você angariou para produzir? Porque a juventude é uma época da nossa vida em que nós angariamos tudo para produzir em seguida. O que você fez com isso tudo que eu lhe dei? Não se deixe levar por áreas ilegítimas. Quantas vezes o jovem, o que ele encontra é a descoberta do sexo, é a descoberta da imoralidade sexual, é a descoberta dos sites perniciosos, não é? Sites perniciosos
Ele vai descobrindo tudo e, de uma hora para outra, tudo se torna tão importante que os pais dele estão por fora. É tão difícil hoje. Não dá nem para você gerenciar a internet na sua casa, porque agora as crianças passam um dia no computador por causa da aula online. Acabou. Então, oração e atenção, não é? Isso não tira a nossa liberdade. Apenas nos ajuda a não entrar na libertinagem. Existe uma diferença tão grande entre ser liberal e ser libertino. Sabemos de tudo que acontece, sabemos, mas não nos deleitamos nisso. É como você saber que tal coisa é palavrão. Lógico que nós sabemos, não somos idiotas, mas nós não dizemos, não nos expressamos assim. É uma pena ver que cada vez fica mais aberto o gosto do mundo pelo palavrão. Os artistas, os atores, de modo geral, parece que perderam o prazer pela linguagem boa, construtiva. Eles inventam palavrões para se expressar. Que pobreza! Eles não enxergam que eles ficaram menores. Né? A Bíblia está nos ensinando aqui a jogar fora as preocupações, mas a evitar aquelas coisas que trarão dor futuramente, como excesso de álcool, fumo, drogas, sexo ilegítimo e tudo mais. Quando fui fazer exame semana passada, o rapaz perguntou para mim: quantas horas faz que a senhora tomou a última dose de álcool? Eu disse para ele: meu filho, eu acho que faz 76 anos. Eu não uso álcool. Ele riu, porque ele tinha esquecido de me dizer que eu não podia ter ingerido bebida alcoólica para fazer aquele exame. Quer dizer, achei tão engraçada a preocupação dele. Era para ele olhar para uma mulher da minha idade e achar que eu era pinguça. Mas hoje os velhos não se dão ao respeito. Não é? Lembre-se, jovem, você não é jovem uma vez na vida. A juventude espiritual, ela acontece enquanto você viver. Porque Jesus Cristo nos chama para uma primavera do reino, uma primavera com ele. Fisicamente, você é jovem uma vez na vida. Mas quando Jesus Cristo fala para aquela mulher de Cantares, ele disse: levanta-te, querida minha formosa menina, vem. Eis que passou o inverno, cessou a chuva, se for, e ele a chama para uma primavera eterna com ele. Então, nós precisamos saber que acima do sol é uma só estação, mas abaixo do sol, enquanto durar a terra, Deus diz em Gênesis 8, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, e assim por diante, porque abaixo do sol tudo é passageiro, não é? Agora, fique de mãos dadas com Deus e você terá o melhor da sua juventude, como a Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós vemos que nessa você cresce, aproveita a sua juventude e, no meio, como Jesus Cristo, no meio dos pecadores, não cometeu pecado. Então, é preciso que você, jovem,
aproveite a sua juventude, semeie na juventude para colher na idade adulta e na velhice. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós,